Enquanto o Congresso Nacional discute a proposta de reforma da Previdência, a deputada estadual Anny Ortiz, do PPS, quer mudar o plano de seguridade social dos parlamentares da Assembleia Legislativa. O sistema de aposentadoria especial para os deputados estaduais foi aprovado em novembro de 2014. Para sabermos mais sobre o tema, a gente vai conversar com a deputada Anny Ortiz, que está com a gente. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui de novo. Bom, vamos lá, vamos tentar entender primeiro como funciona hoje a aposentadoria dos deputados estaduais. Sim, só para explicar, os deputados não tinham uma aposentadoria especial, se aposentavam pelo INSS. Aí no final de 2014, que foi sem ser a legislatura passada, a outra ainda, foi criado esse plano de previdência especial, que o deputado contribui com 13% do seu subsídio para um fundo, e a Assembleia Legislativa também contribui para o mesmo fundo com 26% do valor do subsídio do deputado para esse mesmo fundo. Depois de um período de 9 mandatos, que são aproximadamente 35 anos, o deputado pode se aposentar como deputado com valor integral. Por que que eu entrei com esse projeto para acabar com isso? Em primeiro lugar, porque eu entendo que a política não é profissão. Nós estamos lá, e eu já estou começando agora o meu segundo mandato, cumprindo um mandato eletivo, que fomos escolhidos pelo povo para cumprir 4 anos de mandato. Agora, se a gente vai voltar a ter mais 4 anos ou não, enfim, isso tem que passar por uma eleição. Então, eu entendo que os cargos eletivos não devem ter aposentadorias especiais. Da mesma forma que na legislatura passada eu entrei com o projeto, inclusive falei aqui com vocês do Conexão RS, que acabava com a aposentadoria vitalícia dos ex-governadores, que foi aprovado e que a gente conseguiu enfrentar esse tema, nós agora estamos enfrentando a questão dos deputados estaduais. Eu quero deixar uma coisa bem clara, porque quem ouve a gente falando pensa, Anny, mas é diferente dos ex-governadores. Sim, porque o governador ele não contribui. Em 4 anos, ele já ganha o teto do desembargador do Tribunal de Justiça. O deputado contribui, mas a Assembleia Legislativa também contribui. Então, também tem ali uma contribuição de dinheiro público, que é o dobro do que o deputado contribui. E eu gosto de fazer esse destaque. Com 8 anos de mandato, ou seja, com 2 legislaturas, o deputado que opta, porque tem que optar também. Por exemplo, eu nunca optei por ter aposentadoria especial. Eu, desde o meu primeiro mês de mandato na Assembleia, eu tenho desconto no meu INSS. Se um dia me aposentar, vou me aposentar pelo INSS. Eu digo se um dia porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas quer ter uma aposentadoria especial, quer ter outro tipo de aposentadoria, faz uma previdência privada. Então, desconecta isso do serviço público, do setor público, né? Então, eu acho que é essa mistura que está errada. Então, o deputado com 8 anos de mandato, com 2 legislaturas, já recebe, quando se aposentar, se aposentar por essa aposentadoria especial, recebe mais do que o teto do INSS. Com 8 anos de contribuição para esse fundo, o fundo já paga mais do que o teto do INSS. Legalmente, isso através da legislação de 2014 é possível? Então? Sim, e o que eu acho que é mais grave, falecendo o parlamentar, né, no caso, há um beneficiário legal, que é exatamente o que dizia na lei dos ex-governadores, continua recebendo essa aposentadoria. Então, eu acho que são essas distorções, essas ilhas de privilégios que a gente tem que terminar. Então, eu me dediquei muito no mandato passado para acabar com alguns privilégios e nesse também. Outra coisa que é importante ressaltar, em 2017, nós aprovamos uma resolução na Assembleia Legislativa que criou uma forma dos deputados que optaram por ingressar no plano, de saírem do plano. Então, hoje já existe isso. Por exemplo, e o deputado que está contribuindo, porque a gente não tem nenhum deputado aposentado ainda, que eu acho que isso é importante, porque os ex-governadores já estavam recebendo. Então, a gente não consegue tirar de quem recebe, porque tem o artigo 5º da Constituição Federal, direito adquirido. Os deputados não estão recebendo ainda, estão contribuindo. Tem já tem uma lei, né, que diz como que o deputado sai
Ele pode sair, como ele é que pode ele se pode retirar. sair? Ele pode dizer, eu não quero mais participar dessa previdência especial, quero sair. Recolhe o dinheiro que ele já depositou. Que ele já depositou e sai. Então, tendo esse mecanismo, a gente Sim. já tem um mecanismo de saída. O que a gente tem que fazer é criar, que é o que a minha lei propõe, criar um período para que todos os que aderiram possam sair Sim. e extinguir, de fato, a legislação. E, nesse caso, o dinheiro que a Assembleia colocou nesse Volta fundo pra volta para a Assembleia, Assembleia. claro, volta Perfeito. pra Assembleia. Bom, a gente já está acompanhando reuniões, por exemplo, o governador Eduardo Leite há pouco se reuniu com outros governadores para tratar da Previdência, desta reforma da Previdência proposta pelo governo Jair Bolsonaro, que está tramitando no Congresso. Essa proposta, pelo teu conhecimento, prevê algo em relação a esses regimes previdenciários em assembleias do Brasil? Essa é uma proposta nova, por exemplo? Pelo que eu li, é bem importante a tua pergunta, porque é algo que me colocam seguidamente. Pelo que eu li, e pelo que a gente ouviu com entrevistas, eu vi uma entrevista também bem explicativa do ministro Onyx Lorenzoni, que falava sobre isso, né? Sobre daqui para frente. Sim. E falando também sobre as aposentadorias especiais no Congresso Nacional, de senadores e deputados federais. Que essa nova proposta da Previdência, ela estanca. A nossa ideia é um pouco diferente, não é estancar, é eliminar. É a gente poder fazer com que ninguém se aposente dessa forma especial. Sim. É a revogação da lei. É diferente, porque se a gente não fizer nada aqui no Rio Grande do Sul, se a Assembleia Legislativa não votar esse projeto, quem tá vai continuar e vai se aposentar de acordo com essa lei aprovada na Assembleia em 2014. Agora, e quem não tá, não vai poder ingressar. Depois, né, de aprovada a reforma previdenciária, quem não tá não pode mais ingressar, quem tá segue como está e pode se aposentar no futuro. O que a gente quer não é isso. O que a gente quer é quem tá, tem que sair, Sim. tem que consertar isso enquanto é tempo de consertar isso. É o meu ponto de vista. Eu acho que a gente não pode dizer, bom, daqui para frente, então. Não, não é daqui para frente. Nós não temos nenhum deputado ainda aposentado por esse regime especial que foi aprovado, porque a Assembleia já teve outras leis que tinham aposentadoria especial. Inclusive, o governador Sartori recebe um valor como ex-parlamentar, né? Não só como ex-governador, mas também como ex-deputado, que também já foi extinto e daí, então foi recriado em 2014. Então, que a gente possa não começar daqui para frente, mas que a gente possa consertar. Sim, o que voltar mim, umas casinhas. O que para mim foi um Claro. grande equívoco, né? Criar de novo uma aposentadoria especial, principalmente no momento que as pessoas questionam tanto, né, o setor público em 2014, depois das manifestações de 2013, onde o povo foi para a rua. Eu, inclusive, fui nas manifestações, onde o grito de ordem era ninguém nos representa, e aí pegar e criar uma aposentadoria especial para parlamentares que cumprem um mandato eletivo. Que aí são duas questões, né? A gente tem a crítica ao setor público e alguns privilégios, que envolve até funcionários concursados. Sim. E tem a crítica à política, à classe, né, dos políticos. E aí, nesse ponto que eu quero tocar. Como a senhora bem lembrou, a deputada, né, autora do projeto que extingue a pensão dos governadores, né, que os governadores recebiam, os ex-governadores. E aí não houve uma negociação direta com os governadores, mas agora uma negociação direta com os deputados. Como é que essa proposta, num primeiro momento, está sendo recebida pelos colegas, né, e como encarar essa missão? Acredito que não seja fácil. Não, nunca é fácil, né? Eu acho que, como tu bem colocou, a gente está falando da política. E também tem a questão do setor público, né? Muita gente me disse, Anne, mas tu vê, o trabalhador tem que trabalhar 40 anos para se aposentar com salário pequeno. Eu falei da iniciativa privada, porque no setor público a gente tem uma série de privilégios, por isso que eu sou a favor da reforma previdenciária. Para também discutir a questão da aposentadoria no setor público. Quem ganha os altos salários, acima do teto, a gente vê, e muitas vezes é divulgado, aqui tem o portal da transparência, qualquer um pode entrar no portal da transparência e ver o quanto que o Estado gasta com as aposentadorias. Aliás, o Estado gasta muito mais pagando servidores inativos do que os servidores que estão nativos. Sim. Agora, sobre aprovar ou não aprovar a lei. Eu já recebi manifestação de apoio de vários colegas deputados
que não concordam com essa aposentadoria especial, e eu acho que é uma discussão importante. A gente vem de uma eleição onde muita gente falava, nós temos que ouvir a voz das ruas, tem que ouvir as vozes das ruas, tem que ver o que as urnas falaram, o que foi. Eu acho que não só ouvir, tem que entender e tem que executar. Porque muitas vezes só ouvir, entra num ouvido e sai no outro. Sim. Então tem que entender o que a população, o que a sociedade espera de nós parlamentares. E aí sim poder executar essas ações. Bom, nesse caso, antes de passar, você aí de casa pode participar da conversa, 99588-2374. Já a gente coloca a pergunta dos telespectadores. O governo do Estado, acredito que o governador, ele é favorável, já conversaste com ele, já trocaste uma ideia a respeito? Sobre a Previdência? Exatamente. Olha, o governador sempre se colocou, Eduardo Leite, muito favorável àquele meu projeto, né, da aposentadoria dos ex-governadores. Inclusive, eu citava ele muito como exemplo, né? Eu falei, a gente elege um governador de 33 anos, com 37, ele pode sair recebendo o teto do desembargador do TJ para o resto da vida, aposentado e, claro, muitas vezes volta para a iniciativa privada, enfim, Sim. vai fazer outras coisas e acaba complementando isso. Então, o apoio dele é fundamental? O apoio dele é fundamental, mas isso é uma discussão que está dentro Sim. do legislativo e que tem que ser encaminhado por nós parlamentares, porque também diz respeito à aposentadoria dos parlamentares. Na época da discussão dos ex-governadores, esse assunto nunca chegou no Palácio. Assim, eu nunca discuti, porque a gente vê ali um interessado diretamente, né, em ter esse benefício ou não. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser feita no lugar onde as discussões têm que ser feitas, que é o Parlamento Gaúcho. Bom, vamos para a tela. Pergunta do Alberto de Charqueada. Seja bem-vindo, Alberto. Boa noite, pessoal do Conexão. A questão para a deputada é a seguinte: existe déficit na Previdência e a CPI do Senado não falou a verdade em relação a isso? Ou seja, a reforma da Previdência é realmente necessária? Aí é uma pergunta mais ampla, mas a tua posição, deputada, a respeito... Bom, a minha posição em relação à reforma previdenciária, eu acredito que tem que ser feita a reforma previdenciária e eu tenho também algumas críticas em relação a isso. O nosso Congresso, o nosso país, nível nacional, né, se organizou para fazer uma reforma previdenciária, entendeu que era possível fazer quando as contas ficaram no vermelho e não pelo combate aos privilégios. E eu acho que é isso que a gente tem que destacar. E é assim que eu atuo aqui dentro do nosso Estado com esse meu projeto. Tu não precisa esperar estourar, tu não precisa esperar faltar dinheiro. O que a gente tem que entender é, acabou o dinheiro, ou vai faltar o dinheiro, ou isso é um benefício injustificável. Então, muitas questões da reforma previdenciária, elas vieram à tona porque a gente está passando por uma grande crise, a Previdência não se sustenta mais, então tem que ser feita uma reforma, mas não para atacar alguns privilégios que já vêm ao longo dos anos e aí chega uma hora que falta dinheiro. Não falta dinheiro da noite para o dia. É a mesma, acho que a gente pode fazer um comparativo aqui com o nosso estado. O Rio Grande do Sul, ele passa por uma crise financeira muito grande e não é da noite para o dia. São ações que elas vêm vindo ao longo dos anos e uma hora isso estoura e falta recurso. Então, para a gente colocar a casa em ordem, também precisa de ações e não são ações imediatas. São ações que também a médio e longo prazo, precisa, né, do médio e longo prazo para ter os seus resultados. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a deputada estadual Anny Ortiz, do PPS. Sempre nos atendeu, mais uma vez nos atendeu dessa vez, seja sempre bem-vinda. E a gente espera que realmente isso, né? Sabendo usar, não vai faltar. Lembrei daquele ditado. Exato. Não precisa ficar no vermelho para a gente promover uma reforma. E realmente, privilégios... né? A gente quer privilégios se for para todo mundo, não só para a gente tem que atacar os privilégios. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Boa sorte nesta cruzada junto com Obrigada. seus colegas agora. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo apoio e acho que é importante, né, a gente poder explicar um pouquinho melhor e principalmente falar como tá tendo a reforma previdenciária, falar, tá, e por que tem que ser feita essa lei aqui? Tem que ser feita essa lei aqui para a gente poder revogar a lei que autorizava e não ter aí, daqui a alguns anos, aposentados e aí está se culpando. Por que a gente deixou isso acontecer quando a gente tinha oportunidade? Mais uma vez, obrigado, deputada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, obrigada.